Professor Alex, hoje eu gostaria de discutir com você gravitação universal. E depois nós vamos fazer uma pequena brincadeira sobre frases que as pessoas falam. Uma pequena introdução para vocês. Gravitação universal, matéria desenvolvida pelo Newton, o todo-poderoso Sir Isaac Newton. Newton nasceu em 1643 nesta casinha aqui na região de Londres, na Inglaterra. Newton estudou na Universidade de Cambridge, que é uma universidade muito bonita, e logo se destacou como o melhor aluno desta universidade. Porém, na época em que o Newton estudava aí, chegou na Europa a peste bubônica, foi um dos surtos da peste bubônica. Peste bubônica que matou 1/3 do continente europeu. Essa doença é causada pela pulga do rato. O rato é carregador da bactéria, a pulga morde o rato, a pulga morde o humano e o humano fica doente. Esta doença na época foi chamada de peste negra e esta imagem é autoexplicativa do porquê. Quando a doença chegou na região ali da Universidade de Cambridge, Newton saiu da universidade e voltou para a casa da família dele. Voltando à casa da família dele, o Newton tentou aplicar a ciência que ele aprendeu na universidade na natureza que ele via. E ao fazer isso, ele desenvolveu o cálculo, ele desenvolveu as leis de Newton que vocês conhecem, e ele desenvolveu a lei da gravitação universal. A gravitação universal o Newton desenvolveu a partir da observação das coisas que caem. O Newton percebeu que as coisas caem sempre perpendicularmente à Terra. Ou seja, as coisas sempre caem do mesmo jeito, fazendo 90 graus com o chão. Para tentar explicar isso, o Newton desenvolveu uma teoria em que todo corpo que tem massa atrai um outro corpo que tem massa. Então, nós caímos porque a massa da Terra atrai a nossa massa. E, como consequência, a nossa massa atrai a massa da Terra. Esta força de atração ela é proporcional ao valor das massas. Ou seja, quanto maior a massa dos corpos, maior esta força de atração. Quanto menor a massa dos corpos, menor esta força de atração. Isso significa que a força de atração entre a massa da Terra e o Faustão é maior do que a força de atração entre a massa da Terra e o professor Vitor. Esta força também era inversamente proporcional ao quadrado da distância dos centros das massas. Isso significa que, quanto mais longe as massas estão uma da outra, menor a força de atração. E quanto mais perto as massas estão uma da outra, maior a força de atração. Com base nesta formulinha, o Newton conseguiu explicar o movimento da Lua em torno da Terra em torno do Sol e o movimento de praticamente todos os astros que ele via. Pequeno detalhe, aquele G na fórmula é a constante da gravitação universal. A força de atração entre as massas sempre é um múltiplo daquele valorzinho ali. Podemos começar a nossa brincadeira, professor Alex. Primeira frase que as pessoas falam, eu passo para você e você me diz se isso está certo ou errado. Vamos lá. Eu tenho que cortar o cabelo pensando na lua. Ou seja, se eu corto o cabelo na lua cheia, o meu cabelo vai ficar cheio. Se eu corto o cabelo na lua minguante, o meu cabelo vai ficar minguante. Se eu corto o cabelo na lua crescente, o meu cabelo vai crescer pra caramba. E aí, verdade ou mentira? Opa, vamos lá, chefe, vamos lá. Vamos por partes. A influência da lua sobre o crescimento do meu cabelo. Será que se eu cortar na lua crescente ele cresce, na minguante ele mingua? Se eu cortar na lua nova, ele fica novo? A única maneira que eu posso pensar da lua influenciar é puxando o cabelo. Não, calma, não é puxando não. É exercendo força. Força gravitacional da lua, né, sobre o meu cabelo. Como é que seria isso? Seria nós olharmos pela ótica de Newton, meu cabelo tem massa, a lua também tem massa, estão a uma certa distância, a lua vai atrair o meu cabelo e por isso ele cresce mais ou cresce menos, né, e tal. Se bem que aí a lua tem o mesmo tamanho, tá, gente? Quando ela tá nova, quando tá crescente, minguante, é a mesma coisa. Ela tá em relação à Terra, né, se
se modificando a posição. Mas aí, quando ela está passando do outro lado, ela puxaria o cabelo para o lado contrário. É estranho pensar nisso, né? Mas mesmo assim, vamos pensar. Utilizando a constante gravitacional, né? 6,67 vezes 10 a menos 11. O Vitor já explicou já essa formulazinha para vocês e tal. Né? A unidade aqui. A massa da Lua, 7,33, aproximadamente, né? 7,36 vezes 10 a 22 quilos. A massa de um fio de cabelo, no meu paletó, 10 a menos 6 quilogramas, aproximadamente. Distância da Terra à Lua, 384,4 vezes 10 a sexta metros. Estou pegando esses dados, jogando, substituindo na expressão aqui da lei, da relação, expressão matemática, né? Da lei de Newton para a gravitação universal, a gente vai ter isso daqui. Né? Não quero cansar vocês não, quem quiser dar pausa e dar uma olhada ali, ó, como é que tá. Resolvendo essas continhas, a gente vai chegar no seguinte valor, que é o que a força gravitacional faz sobre o nosso cabelo. Presta atenção. Olha o valor da força gravitacional agindo sobre o meu cabelo. Comigo? Ela é 0,0000000, cansei, peraí, 0,0033 newtons. Isso é como se fosse o peso de um objeto que tem quantos gramas? 0,0000000. Pera, descansa, para, volta. 0,000, descansa, para, volta. 0,033 gramas. Ela não consegue fazer o meu cabelo crescer. Não dá, não dá, não dá. Mas eu tenho uma pergunta para ti. Chefe, eu ouvi dizer o seguinte. Quando abaixou, já fica na cabeça agora. Para. Eu ouvi dizer que a Lua interfere nas marés. A Lua interfere nas marés. Chefe, isso é verdade ou é mito? Responde aí. Só ouvi dizer. Sim, a Lua interfere no fenômeno de marés. Aliás, o fenômeno de marés nada mais é do que a força gravitacional da Lua puxando a água do oceano e esta água do oceano apontando na direção em que a Lua está. Pô, professor, mas por que a Lua consegue puxar a água do oceano, mas não consegue puxar o fio do meu cabelo? Ora, muito simples. Como o professor Alex mostrou, a massa do fio do cabelo é muito pequenininha, é um xixi de borboleta. Mas a massa do oceano no nosso planeta é de aproximadamente 1,35 vezes 10 na 21 quilogramas. E isso não é desprezível. Isso equivale a 1 sextilhão 350 quintilhões de quilogramas. E se nós pegarmos este valor e jogarmos exatamente na forma que o professor Alex mostrou, apenas substituindo a massa do fio de cabelo pela massa do oceano, nós encontramos uma força de atração gravitacional entre a Lua e o oceano de 4,48 vezes 10 na 16 newtons, ou seja, 44 quatrilhões e 800 trilhões de newtons. E esta força definitivamente não é desprezível. Esta força é grande o bastante para arrastar a água do oceano e fazê-la apontar para a Lua. Então, sim, a Lua interfere no fenômeno de marés. Vamos para o próximo. Vamos lá, meu chefe, essa é para você. Uma maçã caiu na cabeça do Newton e por isso ele fez a lei da gravitação universal. Manda ver. Não. 1000 vezes não, chefe, né? Olha bem, as pessoas têm uma visão muito romântica da ciência. Elas acham que realmente um dia o Newton acordou, saiu caminhando com seus caderninhos, sentou embaixo de uma árvore, né, um pé de maçã, e uma maçã caiu na cabeça dele e ele ficou pensando, maçã caiu para a gravidade. Vamos escrever isso aqui. Não. A ciência
é feita por pessoas, é claro, seres humanos, mas é um processo, né? É um processo, inclusive, deixa chefe, coloca nos comentários, coloca na descrição do vídeo aqui, um vídeo que eu falo sobre o método científico, sobre a evolução da ciência. Dá para ter uma noção legal. Vamos colocar o link dele aqui nas descrições, beleza? Então, olha só, é um processo que se dá, é um processo que vem sendo desenvolvido, um estuda, depois o outro estuda, o próprio Newton vai estudando durante muito tempo, por que lá no céu as coisas são descritas de um jeito e aqui na Terra de outro. No céu lá é Olimpo, né? No caso da Grécia, é o lugar dos deuses, e na Terra não, na Terra a gente pode controlar. Então você tinha uma descrição para os fenômenos que aconteciam na Terra e outra para os fenômenos que aconteciam no céu. A gente não tinha nem que entender aquilo direito, porque é problema dos deuses lá, né? Newton foi o cara que unificou isso tudo em uma teoria. Terra, céu, teoria da gravitação universal. E, segundo a teoria de Newton, existe uma força, uma interação entre os dois corpos que tem massa. No caso de eu lançar um objeto, ele vai cair, né? Se eu lanço um objeto com uma velocidadezinha pequena, a gente pode ver aqui um planeta, né? O planeta Terra simulando, né? E aí a gente lança e ele cai, pum, cai para a Terra. Mas se nós aumentarmos um pouco mais a velocidade e lançar novamente, ele vai cair um pouco mais adiante. Por quê? Porque ele tem velocidade, o peso dele, né, que é a atração que a Terra exerce sobre ele. Existe? Existe. Mas se ele está com velocidade, ele vai ficar durante mais tempo caindo. Vai cair não na vertical, mas horizontalmente, ou nesse caso, circunfericamente, né? A gente aumenta um pouco mais, ó. A gente aumenta um pouco mais e olha o que acontece. Jogamos a bolinha branca, mais velocidade, né? A gente aumenta um pouco mais, olha o que acontece com ela. Até onde ela vai caindo, né? Então, dependendo do valor que a gente coloca para a velocidade que ela vai ser lançada, olha o que vai acontecer. Ela parou de cair? Não, ela está caindo. Ela está caindo. Ela continua caindo. Só que ela está com uma velocidade muito grande, 7,7 km por segundo. Então ela fica caindo, mas ela não bate no chão. Ela entrou em órbita. Ela está orbitando a Terra. Essa ilustração ficou legal? Deu para entender um pouco? Se não deu para entender, a gente pode tentar aqui, ó. Olha bem. Aqui nós temos o canhão de Newton. Isso virou até isso fez um experimento mental, né? Fogo. Olha bem. Pum, bateu ali. Mas olha a velocidade, 7.000 metros por segundo, que daria 7 km por segundo. Se eu diminuir a velocidade para 5,6 km por segundo, vai cair mais perto ainda, né? Agora, se eu aumentar suficientemente, eu vou tentar com 7,1 ou 70... 7.100 metros por segundo, o que vocês acham, né? Vamos ver? Vejam. 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 Passou. Ouçam. Ouçam. Au. Au. Acertou. Claro que isso é uma base para nós projetarmos o lançamento de foguetes, lançamento de quaisquer, de qualquer corpo, qualquer objeto, qualquer nave, qualquer coisa que tenha que sair da órbita, tenha que sair da superfície e entrar em órbita, ou sair da órbita da Terra para ir para outro lugar. Pode ser um foguete, pode ser... Será que um míssil balístico consegue fazer isso, entrar em órbita? Né? Então, aí tá o canhão de Newton, tá? E aí mostra para nós que não, como eu havia falado, não existe esse negócio da ciência ser feita da noite para o dia, igual miojo. Você coloca lá na água, liga o fogo, 3 minutos depois você tem uma teoria, você tem leis. Não, não é assim não. Né? E com velocidade o suficiente, você pode colocar um objeto em órbita em torno da Terra. E estar em órbita quer dizer que vai ficar
caindo, caindo. A Terra está orbitando o Sol, ela está caindo para o Sol. A Lua está orbitando a Terra, ela está caindo para a Terra. Entendido? Certinho? Chefe, agora eu tenho uma para você. Veja só, eu vejo em filmes e ouço falar aí e tal, essa questão de sem peso, gravidade zero. O astronauta, ele fica em órbita da Terra, girando, 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 sem peso, gravidade zero. Explica para nós, é possível? É possível ficar em órbita da Terra ou de qualquer outro planeta sem sentir os efeitos da gravidade? Sem peso? Fala para nós aí. Mentira! E eu provo por quê. Olha só. Pense no nosso astronauta ali próximo da Terra. Se esse astronauta tem a velocidade de v para a direita, por inércia ele vai para a direita. Ainda mais, por inércia, se o corpo está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento em linha reta com velocidade constante. Então esse astronauta passaria reto. Então, para esse astronauta não passar reto ao longo da Terra, alguma força tem que mudar a sua velocidade. Tem que mudar a direção e o sentido da sua velocidade. Esta força nada mais é do que a força peso do astronauta em relação à Terra. Ou seja, a força gravitacional puxando esse astronauta para baixo, alterando o seu vetor velocidade, de forma que ele orbite a Terra igual a bala de canhão no canhão de Newton. Ok? Aí um detalhe mais interessante. Eu fiz uma pequena conta aqui e eu vi que o astronauta lá na Estação Espacial Internacional tem uma força-peso em relação à Terra de 669 newtons aproximadamente. E uma força de 669 newtons definitivamente não é desprezível. Equivale a uma pessoa de 68 quilos aqui na Terra. Então, mentira! Opa, tá chegando mais uma pergunta aí, chefe. Agora nós estamos recebendo uma pergunta de um internauta. Uma pergunta de um internauta. Vamos lá. Agora, lá. Que evidências você me dá de que a Terra não é... Ah, tá de sacanagem comigo. Ah, fala sério.